Boa tarde a todas e todos. Esse é o Brasil e o Mundo em 30 minutos. Hoje nós vamos retomar a temática da energia no Brasil, mais especificamente a questão do preço dos combustíveis e o preço da energia elétrica no Brasil. Há um mês atrás, dia 30 de março, eu, o Buri e o Zeca discutimos esse tema aqui. A gente procurou relacionar até que ponto o preço da energia no Brasil estava relacionado com o conflito na Ucrânia. E o que a gente viu nesse último mês é que o preço do petróleo, por exemplo, estava 112 dia 30 de março e hoje está 110, um pouquinho abaixo. Mas a gasolina aumentou no Brasil nesse período e o preço da energia elétrica também. Então, o que a gente vai tentar discutir hoje é até que ponto o preço da energia aqui no Brasil está relacionado com os conflitos internos, ou até que ponto também há outros condicionantes para explicar essa variação e essa subida constante dos preços. Então, vou começar com o Zeca aqui, perguntando, Zeca, até que ponto, explica um pouco para a gente, na verdade, esse acréscimo constante, essa subida constante do preço dos combustíveis no Brasil. O que explica isso? Olá, Daniel. Olá, Bura. Olá a todo mundo que nos acompanha, nos ouve. É muito importante que você esteja aqui com a gente. E essa sequência da discussão do tema de energia, que nós começamos há mais ou menos um mês, né, de fato é um tema que vai reverberar, não, segue reverberando e provavelmente vai continuar reverberando no país durante um tempo, né? No setor de petróleo, eu acho que todo mundo que acompanha esse assunto tem mais detalhes sobre isso já, né? O que acontece ao longo dos últimos 4 anos, especialmente ali 5 anos depois do governo Temer, é uma mudança na estratégia da Petrobras de reajuste de preços, né? O que a gente chama de PPI, paridade de preços, né? Ou a política de seguir os preços internacionais, passou a ser adotada de maneira mais rigorosa, ainda com pequenas variações, o que faz com que o nosso preço suba toda vez que sobe o preço internacional. Mas por que isso acontece? Por que essa política é adotada? Quais são as suas vantagens e desvantagens? Também esse debate é um debate que está muito intenso, especialmente no último mês aqui no país, ou na verdade desde a greve dos caminhoneiros, esse tema apareceu, e de fato quem é que ganha com isso? A leitura obviamente mais direta ganha obviamente os investidores no setor de refino, os próprios acionistas da Petrobras que ganham com esse processo, e os investidores que estão entrando no mercado de refino brasileiro. Então, tem uma lógica que está por trás, eu acho que esse assunto tem sido pouco debatido, de onde vem essa lógica? Isso vem lá dos anos 90, Então, logo no processo de privatização, você já tentou introduzir mecanismos de desvincular o sistema de preços de derivados, para permitir que investidores privados viessem aqui. A conta é muito simples, Se você não consegue garantir que o preço oscile mais ou menos com o custo da importação, fica complicado para alguém que vem aqui só fazer refino ou vem atuar na etapa de downstream, que a gente chama da indústria. E era isso que aconteceu durante alguns momentos, mesmo depois da privatização. Quando a gente olha, por exemplo, a primeira metade da década passada, a Petrobras fez um controle mais rigoroso de preços, segurou o aumento de preços durante um período maior, obviamente inviabilizava qualquer empresa que quisesse fazer uma pequena refinaria ou uma estratégia de importação de derivados. Em alguns momentos, importar derivado ficava mais caro do que o que a Petrobras estava cobrando do consumidor final, portanto, se tornava inviável. Logo, quando a Petrobras cria o PPI, ela tem 2 objetivos em mente. O primeiro deles, todo mundo tem dito, é garantir aos seus investidores que as suas atividades de refino vão ter lucros extraordinários quando necessário, ou compatíveis com o mercado internacional. A outra é atrair investimentos, porque passou a fazer parte da estratégia da Petrobras vender seus ativos, vender refinarias, vender gasoduto, vender oleoduto, vender uma parte importante dos seus ativos no downstream. Qual a lógica desse processo? A lógica desse processo, e que a gente escuta às vezes na imprensa, é a lógica da concorrência. É uma ideia de concorrência,
uma ideia abstrata de concorrência, de que você teria a entrada de outras empresas e que isso traria benefícios para o setor no país. E aqui é que eu queria trazer, na verdade, a nossa contribuição, que eu acho que ela é importante. Por quê? Os resultados desse processo não são da forma como se imaginava. Basta a gente olhar o que aconteceu agora com a refinaria privatizada na Bahia. Os preços de combustíveis estão maiores do que no restante do país. Por que estão maiores do que no restante do país? Porque lá eles vão adotar preços compatíveis com o preço internacional sempre. E aí, qual que é a grande questão? A formação do setor de petróleo e gás no Brasil foi feita de maneira integrada nacional. As refinarias que foram construídas pela Petrobras foram construídas para atender mercados regionais. Então, elas têm uma função dentro de um sistema integrado de refino e distribuição que atuava junto com a produção e exploração de petróleo. Quando você desmembra esses ativos e vende, privatiza, atrai um investidor aqui, um investidor acolá, você perde os ganhos que você tinha da integração desse sistema. E aí você vai ter sistemas atuando de maneira isolada, de acordo com interesses privados locais de maximização. Obviamente, quem comprou a refinaria lá na Bahia não tem interesse de vender aquilo abaixo do preço internacional, inclusive porque ela tem que comprar o petróleo a preço de mercado. Então, na prática, o que você foi criando com esse instrumento é uma visão de um outro sistema de petróleo no país, uma outra estrutura da indústria e que vai nos levar, na prática, à permanente dependência da elevação de preços de petróleo. Então, vejam, só para... Fala, Daniel, pode falar. Não, só para esclarecer para o pessoal que está nos ouvindo, porque o que na cadeia de petróleo e gás, o que mais foi privatizado? A gente sabe que a exploração ainda está na mão da Petrobras, tal, mas a questão da distribuição, né, e a venda final, a gente sabe que avançou. Explica um pouco para a gente o que privatizou, porque foi um pouco diferente da questão da energia elétrica, né, que depois o Bura vai falar, que ali a privatização foi mais agressiva, no sentido... Né, mas o que está na cadeia de petróleo e gás, que está na mão do setor privado, o que ainda é nosso e do Estado brasileiro? Legal. Na verdade, mesmo depois do processo de abertura de mercado, mesmo quando você abre o capital da Petrobras, que ela se torna uma empresa mista, você mantém uma presença majoritária da Petrobras em todas as etapas da cadeia. Na área de exploração e produção, buscar petróleo, extrair petróleo, vender petróleo bruto, você teve entrada de outros investidores, de empresas estrangeiras, mas a maioria dessas empresas, quando entra, prefere entrar com a Petrobras, seja porque a Petrobras conhece muito melhor as nossas reservas, o nosso litoral, vamos dizer assim, as nossas bacias, seja porque a Petrobras tem as tecnologias e também porque, de fato, é uma prática relativamente comum na indústria de energia entrar em consorciado, vamos dizer assim. Então, a Petrobras mantém uma certa hegemonia, mesmo com a entrada de estrangeiros, mesmo com a entrada de outros grupos, alguns deles nacionais, em campos menores. Na área de downstream, que a gente fala, que é a etapa aqui de distribuição, refino, venda, final, você tinha uma presença muito maior da Petrobras, e o que vem sendo feito ao longo dos últimos anos é venda de ativos no setor de gás natural, e agora, mais recentemente, na área de refino. Tinha um grande projeto de transformar a Petrobras numa refinadora concentrada nos mercados do sul e sudeste do país, e de se desfazer dos ativos de refino no norte, no nordeste. E como eu estava mencionando, isso abre, na verdade, você fragmenta o mercado nacional. Quando a gente olha as discussões da formação da Petrobras lá no seu início, a ideia era integrar o país, fazer o preço do combustível ficar nacionalizado. Essa ideia da Petrobras integrando os preços fazia parte da ideia de integração nacional lá nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. O ponto que está sendo colocado hoje é como é que nós vamos controlar esse preço, então? Porque você coloca três opções, grosso modo. A primeira delas é a Petrobras controla esse mercado e estabelece um preço que não repassa para o consumidor final nada do preço internacional, apenas do seu custo de produção. Tem uma segunda alternativa, que é a que está mais ou menos em prática hoje, que é o preço puro de mercado internacional. E uma terceira que foi aparecendo, que era a ideia de um fundo de estabilização.
O problema, e esse debate está quente nessa semana especificamente, né, é que a forma como você foi conduzindo o fundo, na verdade, você criou uma situação em que o governo entraria com a maior parte dos recursos, né, você tiraria recursos do orçamento do Estado para estabilizar os preços de derivados. Como você pagasse para o cara que está refinando, que está vendendo, para ele manter um preço abaixo. Então, você tira dinheiro do Estado e faz com que todo mundo que está na cadeia de petróleo consiga ganhar o que precisasse ganhar, independente dos preços internacionais. Isso é um problema. Tá? Uma proposta possível e colocada é tributar mais a exportação de petróleo e tirar dinheiro, na verdade, da exploração e produção. Quando os preços do petróleo sobem muito, a exploração e produção passa a ganhar muito dinheiro. Você tira uma parte desse recurso e repassa para o refino. Mas aí, de novo, você estabelece uma mudança... Está transferindo um pouco do Estado, que está mais na exploração, para quem está mais no refino e na distribuição, né? Pois é, mas aí qual que é o sistema, qual que é o incentivo que você criaria em tese? O incentivo que você cria é para a Petrobras voltar para o refino, nesse sentido também. Porque na prática você vai garantir a rentabilidade do refino, enquanto a rentabilidade do setor de exploração e produção vai ficar, vamos dizer assim, mais regulada. É razoável isso? É razoável. Mas o fundo, o que nós estamos voltando aqui na discussão é o seguinte: para que você consiga manter os preços num país como o nosso de maneira relativamente controlada, você precisaria ter alguém que faz esse balanço. E esse balanço passa pelo Estado, passa pela Petrobras. Não tem jeito. Tá bom. Quer dizer, então, em linha, grosso modo, o setor de petróleo e gás, por enquanto, está bem Frankenstein, né? E esse Frankenstein dificulta uma política de preço, dificulta o setor ser usado pelo Estado como uma ferramenta tanto de controle da inflação quanto de desenvolvimento econômico. E o setor de energia elétrica, Bura, como que é? O Zeca explicou a questão do petróleo e na energia elétrica, porque ali a coisa foi mais agressiva, né? Estou dizendo, a privatização como um todo. Sem dúvida. Bom, boa tarde a todos, Zeca, Dani, todos que nos ouvem. Olha, obviamente tem diferenças, porque é um outro tipo de serviço, né? Energia elétrica tem as suas particularidades, mas tem uma coisa em comum muito importante que eu quero sublinhar desde já. Quer dizer, acho que tanto no setor de petróleo quanto no setor de energia elétrica, houve uma confusão entre meios e fins, né? Desde os anos 90, a gente vê com o fortalecimento da visão do consenso de Washington, que a gente pode chamar dessa forma mais genérica, esperava-se que, na verdade, ao trazer a lógica privada para dentro dos setores de infraestrutura, você chegaria ao resultado final daqueles livros-texto de microeconomia de concorrência perfeita, não é? Vou trazer o investidor privado, consequentemente, vou tirar o Estado, vou desregulamentar, não é? E, consequentemente, vai haver mais investimentos, os investimentos vão trazer mais modernização, mais eficiência, e todos se beneficiarão com isso. Então, essa é a história do livro-texto de microeconomia, e que está na cabeça da maior parte das pessoas, sejam economistas ou não, porque esse negócio é martelado diuturnamente na cabeça das pessoas, e elas passaram a identificar que, na verdade, confundir o fim com o meio, né? É claro que a gente, aqui como economista, a gente sabe que em determinadas circunstâncias, em determinados mercados, né, essa promoção da concorrência, ela é bem-vinda e traz um resultado melhor em termos de bem-estar social. O que a gente tem que pensar é se essa lógica é adequada ao tipo de serviço, ao tipo de insumo que nós estamos lidando aqui, seja petróleo, seja energia elétrica. O Zeca já colocou muito bem que no setor de petróleo existe a necessidade de coordenação. O sistema foi pensado como um todo, né? E esse todo ele tinha uma finalidade básica, que é o desenvolvimento do país. A obtenção de lucros dos acionistas não é a finalidade máxima do sistema de petróleo brasileiro quando ele foi criado. A finalidade última do sistema de energia elétrica, né, com a Eletrobras, o sistema de petróleo com a Eletrobras, era ser um suporte para o desenvolvimento e avanço das forças produtivas brasileiras, inclusive do setor empresarial brasileiro, que está nos outros setores, que precisa
desses insumos fundamentais para ser competitivo, para exportar, para gerar emprego, para gerar progresso econômico material para os seus cidadãos, né? Então, dito isso, né, agora eu vou voltar um pouquinho ao setor elétrico na sua especificidade. Também, como na parte de petróleo, ele é um setor onde a coordenação é mais importante do que, na verdade, você introduzir a fórceps o princípio da concorrência e da competição. Por quê? Porque nós temos um setor que é predominantemente hidrelétrico. As hidrelétricas, elas não operam na sua lógica de funcionamento, é melhor que elas operem coordenadamente do que elas operem de forma independente. Porque, na verdade, o combustível da hidrelétrica é a água. A gente não sabe exatamente onde vai cair a água, a chuva é incerta. Então, eu tenho que ter um coordenador do sistema, um operador nacional do sistema, que, na verdade, seja o cara que decida, olha, essa usina vai gerar hoje porque o reservatório dela está mais cheio, aquela vai segurar, né? E eu preciso também ter um planejamento muito à frente da demanda que consiga antecipar os problemas, né? E consiga colocar mais unidades geradoras antes que, na verdade, surja o problema da escassez, porque se falta energia elétrica, não é a mesma coisa que se falta banana, se falta laranja, né? É um problemaço. Tivemos um racionamento em 2001 e custou uma recessão para o país e prejuízos enormes, bancados pelo Tesouro Nacional e por todos nós, contribuintes e consumidores de energia. Então, veja, é um sistema de coordenação. O que foi feito no Brasil desde os anos 90? Aos poucos foi sendo colocada a lógica da privatização e da introdução do mecanismo de preços de mercado, né? E o planejamento foi deixado de lado. Esse é o ponto. O planejamento nos anos 90 foi sendo deixado de lado, não precisa planejar, basta eu criar um ambiente atrativo para o investidor privado, não é? Desregulamentando, vendendo ativos, né? E eliminando qualquer papel do Estado de tentar antecipar o futuro e criar soluções à frente do seu tempo. Tá? Foi privatizado fundamentalmente o setor de distribuição de energia, que é um setor lucrativo, é o filé mignon, é onde, na verdade, já tem mercado, é só você, na verdade, levar a energia até a casa das pessoas, que vão estar consumindo naturalmente, é um monopólio natural. Também foi privatizada uma parte do setor de geração, mas a Eletrobras continuou com uma empresa estatal, foi perdendo capacidade de investimento por conta de, vamos dizer assim, uma opção macroeconômica e política que começou nos governos Fernando Henrique, mas também se estendeu pelos governos Lula e Dilma, que foi, na verdade, conter os investimentos públicos para gerar superávites primários, né? Então, o Estado, no setor elétrico, ele permaneceu na área de geração, mas ele, na verdade, foi aos poucos abdicando da sua função histórica de investir à frente da demanda, tá certo? E fazer um planejamento da expansão, pesquisando novas usinas, pesquisando novas tecnologias, se antecipando como fizeram a Alemanha, China, né, e outros países que investiram muito dinheiro em pesquisa e desenvolvimento para descobrir como tornar mais baratas as energias renováveis novas, a eólica, a solar, pesquisas com usinas reversíveis, pesquisas com usinas híbridas, que são formas atuais hoje. Bom, o Brasil abriu mão de fazer isso, né? Outros países fizeram, criaram esse futuro, criaram tecnologias, foram ganhando escala. Hoje, essas energias renováveis são mais baratas graças aos esforços desses estados, que também acabaram desenvolvendo uma cadeia de produtores, de fornecedores de equipamentos e que gera bons empregos para os seus países. Aqui não. Aqui nós estamos introduzindo essa lógica, que é uma lógica de mercado de livro-texto, não de mercado de infraestrutura, né? Então, por que os preços subiram, né? Chegando a responder mais exatamente a sua questão, né? Eu só vou dar um dado antes de mostrar por que os preços subiram, parece que é uma coisa dos últimos 2 anos, mas não. De 95 a 2021,
os preços da energia elétrica tarifa residencial média, eles cresceram 73% acima da inflação, sem contar os 22% do aumento da bandeira tarifária, que é esse custo a mais para a gente acionar as térmicas. Então, veja, nós tivemos quase 100% de aumento da tarifa residencial acima da inflação. 100% acima da inflação. Deu para entender? É pesado. O Brasil era o país que produzia a energia elétrica mais barata no mundo, talvez. Brasil, Noruega e Canadá, Quebec. Por quê? Porque a energia hidráulica é muito barata depois de amortizada. A energia hidráulica é muito barata depois de amortizada. Né? Depois que você paga a obra, você amortiza o investimento inicial, a energia de uma usina hidráulica custa uns 40, 50, 70 reais por megawatt-hora. Para vocês terem uma ideia, as térmicas brasileiras, hoje eu tenho 20% das térmicas do Brasil hoje operam com custo superior a 500. 500. Tá? 500 reais por megawatt-hora, são as nossas térmicas que estão ali entre as 20% últimas que entram para gerar e que acabam gerando o tempo todo, porque o investimento não cresceu. E, do outro lado, as hidráulicas que geram a 75, 60, 50. Então, veja, por que estão subindo o preço da energia? E o que isso tem a ver com a lógica de mercado? Aconteceu o seguinte, desde os anos Fernando Henrique, isso foi mantido nos anos Lula e Dilma, você eliminou o sistema de custo de serviço e colocou o sistema de preço de mercado. O que é o sistema de custo de serviço? Você gera a 75, Daniel, então você vai ganhar 75 mais 12%, mais 15% como taxa de remuneração, tá certo? Fique feliz, você está ganhando 15, 20% acima do seu custo. Tá bom para você? Tá bom, né? O que é o sistema de mercado? O sistema de mercado é o seguinte, quanto que está vendendo a energia aí no mercado? Bom, está vendendo energia a 250. Mas por que está vendendo energia a 250? Porque energia é um bem essencial, porque tem demanda e porque o meu último produtor ele tem um custo de 200 e tanto. Então, o princípio do custo marginal, né? Davi Ricardo ensinou isso para a gente no século XIX. É inacreditável que os economistas, a mídia brasileira não tenha tentado para isso ainda. Então, se tem gente que compra energia a 200, por que você, Daniel, tem um produtor que vende a 200, por que você, Daniel, que tem uma energia que para você custa 75, você vai vender a 80, 90? Você vai vender a 200, certo? Você vai vender a 250, você vai subir o seu preço, vai ter lucros absurdos e vai ficar muito feliz. O que vai acontecer com a tarifa de todo mundo? Vai subir, porque a composição do custo total do setor, quem tinha um custo mais baixo vai nivelar o seu custo para cima, vai colocar o seu preço lá em cima. Então, essa é uma grande razão pela qual o preço da energia subiu constantemente no Brasil, isso é pouco dito por aí, que é a tal a gente chama isso de diferencial da renda hidráulica. Tá? Perceberam? Você coloca a lógica do preço de mercado, gera um resultado oposto do que você queria. Gera uma piora em termos de bem-estar social. Você não gera bem-estar social, você gera bem-estar para o dono da usina que tem o custo mais barato. Certo? Isso é importante, né, Bura, que você está falando para a gente esclarecer aqui, porque não se trata de uma discussão da gente ser estatista ou privatista, não é essa a questão, né? Porque ninguém aqui defende uma economia 100% planificada, estatizada. Isso já foi tentado na história e não deu certo. A questão é a gente ver, né, quais setores podem ou não ser privatizados e, se forem privatizados, até que ponto, né, essa privatização pode ser plena ou não. Porque nós estamos falando de setores chaves da economia, aqui na questão da energia, né, que não dá para o país ficar à mercê do mercado privado, né? Porque são insumos estratégicos, tanto para o desenvolvimento do país quanto para o bem-estar das pessoas, né? E a gente não pode, porque as pessoas têm que entender é que o setor privado, o sonho dourado de qualquer empresa era ser monopolista para ela poder cobrar o preço que ela quiser. Então, a coisa da concorrência é uma coisa, como você falou, meio abstrata. Então, não dá para a gente deixar
na mão, simplesmente, do setor privado, insumos estratégicos. E como você bem colocou, né, tem essa questão da coordenação e da antecipação da demanda, que envolve não só o setor de energia, mas outros setores também. Então, na verdade, é um planejamento multissetorial. E o setor privado não tem condições de fazer planejamentos multissetoriais, ele não tem nem essa capacidade, né? Ele não quer e não tem essa capacidade. Então, para ficar claro aqui, não é estatizar tudo ou privatizar tudo, é olhar determinados casos específicos e olhar para a história, como você e o Zeca colocaram, e mostrar que o que foi feito não deu certo, certo? Então, a gente tem que Exatamente. pensar uma outra coisa. Eu Perfeito. queria... infelizmente, já se passaram aí 26 minutos e nós temos 4 minutos só para a gente fazer algumas colocações. Então, eu pediria voltar para o Zeca aqui, para ele fazer umas colocações finais, e depois você, Bura, para a gente encerrar esse segundo programa, que com certeza já deu margem para a gente fazer um terceiro, um quarto, um quinto sobre esse tema. Pois é, meus caros, o tema é longo, se deixar a gente fica aqui, os 30 minutos viram 30 dias. O ponto fundamental aqui é o seguinte, não dá para olhar para esses dois setores como apenas do seu aspecto microeconômico, né? Então está claro isso, de que tratam-se de setores pelo volume dos seus investimentos, que são setores que são capazes de dinamizar não só o crescimento econômico, o PIB, mas também a tecnologia que é gerada dentro do país, assim como os investimentos privados em outros setores que são fornecedores ou consumidores. Então, é de uma importância central na dinâmica e no desenvolvimento econômico. Essa é a primeira questão. A segunda, deixar que os preços oscilem de acordo com o sabor do mercado, com a especulação do mercado internacional, como eu discuti na nosso último encontro aqui, faz com que, na verdade, você gere custos para a sociedade que muitas vezes são onerosos e que acabam travando o nosso crescimento no curto e no longo prazo. Né? Nós estamos falando aqui agora de um custo inflacionário que vai se dispersar e qual que é a única alternativa que é apresentada? Eleva a taxa de juros. Nós vamos assistir, nós estamos aqui hoje numa quarta-feira, nós vamos assistir o Copom a levar certamente alguma coisa em torno de 1 ponto percentual. Qual vai ser o efeito disso? Os setores mais frágeis, mais competitivos, e os trabalhadores vão sofrer. Enquanto os setores que repassam preço, o setor de petróleo vai continuar repassando seu preço, independente da taxa de juros. Logo, então, temos um problema aqui. Isso precisa ser arbitrado. E alguém vai ter que arbitrar isso, e o único que é capaz de fazer esse arbítrio com uma visão de estrutura econômica e de desenvolvimento econômico é o Estado, não tem jeito. Né? Então não é uma questão de estatizar os setores, é uma questão de introduzir o planejamento e o desenvolvimento econômico no horizonte econômico. Perfeito. Só acrescento mais uma coisa. É possível, sim, ter o setor privado na área de energia. É possível. Respeitando a lógica de funcionamento dos ativos e, por exemplo, poderíamos ter o setor privado atuando de acordo com a lógica do custo do serviço. No setor de transmissão, nós temos isso. O setor de transmissão de energia elétrica ele é regido por essa lógica do custo do serviço. Tá certo? O cara investe, ele contribui para o sistema e ele ganha uma rentabilidade em cima disso. Agora, ele segue a política energética, a política de transmissão é muito mais bem definida do que uma política de geração. A política de geração praticamente é o quê? São leilões que o governo faz e ele fala assim, olha, tem uma usina aqui, quem quer entrar? Mas o Estado abriu mão de fazer política energética de verdade no seguinte sentido, de criar o mercado, de criar condições para o desenvolvimento, né, de sinalizar para os agentes privados assim, olha, o caminho é esse, tá certo? É nessa direção que nós precisamos ir. É claro que o setor privado pode ser e deve ser um parceiro, a gente não quer realmente estatização de nada, de total de nada. E também reconhecemos que o Estado tem problemas. Agora, não podemos jogar a criança fora junto com a água suja do banho. Se o Estado não está funcionando bem, se o Estado tem problemas, se as políticas públicas são deficientes, é preciso melhorá-las, porque é ali que se coloca e se manifesta, tá certo? O interesse público e os interesses coletivos. É uma utopia achar, uma utopia tão caduca quanto qualquer outra utopia do início do século XX, você achar que as decisões fragmentadas e isoladas
de agentes privados são capazes de nos conduzir a um bom coletivo. O mundo está cheio de exemplos que mostram que essa utopia já está caduca. Nós precisamos conciliar, portanto, a política energética, o interesse público, com as condições de lucratividade do setor privado. Não achar que o setor privado, sozinho, com a sua lógica única, vai nos levar ao paraíso, porque a realidade está mostrando o oposto. É isso aí. Bura, Zeca, o que ficou claro aqui é que a gente tem que pensar, antes de tudo, no desenvolvimento nacional, no bem-estar dos brasileiros, né, e brasileiras, e para isso o problema é muito mais complexo e demanda um debate muito mais profundo do que principalmente privatizar e achar que isso vai resolver. Então, eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui, agradecer a presença de todas e todos que estão nos assistindo. Curtam o nosso canal, espalhem nas suas redes e a gente se vê na próxima quarta. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau.